Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje recebendo a visita muito honrosa do Juvenal Araújo. Ele é secretário nacional de Política de Igualdades Sociais. Então, para nós é um prazer imenso poder recebê-lo. Seja bem-vindo, Juvenal. Doutor Aparício, o prazer é o meu, né? E quero aqui deixar um abraço a todos os telespectadores. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a promoção da igualdade racial. Juvenal, você, como secretário, tem dado o prazer ao Estado de Rondônia de visitar o Estado. É a quarta vez, né? E isso mostra o seu carinho com Rondônia. Por que essa tanta visita ao nosso Estado que nos honra muito? Sim, para mim é uma alegria estar novamente ao Estado de Rondônia. Rondônia tem uma especificidade muito grande com a população negra, né? Nós temos aqui várias comunidades quilombolas, nós temos uma cultura afro-brasileira muito forte e por isso é o motivo da minha quarta visita aqui. Na última vez estive no Vale do Guaporé, visitando algumas comunidades quilombolas. Estive aqui também durante o preparativo da Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Também estive aqui junto ao encontro do Estado, fazendo a adesão do Estado de Rondônia ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, junto ao governador Confúcio Moura, junto à Secretaria de Assistência Social e ao departamento que cuida de promoção da igualdade racial. Rondônia, além de ser um estado em que, com as suas ações, realmente mostra um comprometimento com a política de promoção da igualdade racial, a cultura e a população negra, que é uma população muito ativa e que necessita de um apoio do governo federal, do estado e dos municípios. Qual foi a sua visão, conhecendo o Vale do Guaporé, aquela região aí, nossos quilombolas? Sim, tem uma particularidade de uma cultura muito forte, da cultura quilombola, da cultura negra, e mostra, infelizmente, uma realidade que não foge à realidade de vários outros quilombos no Brasil, né? Ainda o não acesso a algumas questões sociais básicas, né? Como saneamento básico, como acesso a políticas públicas. Geralmente ali eles vivem praticamente do cultivo da castanha, né? Mas é uma população muito guerreira e que precisa ainda mais de políticas públicas para que elas possam diminuir ainda mais a desigualdade que existe. Infelizmente, os quilombos no Brasil hoje, doutor Aparício, alguns ainda vivem como se estivesse ainda na época da escravidão, né? No Vale do Guaporé, mesmo com os avanços que a comunidade tem, ainda está carente de políticas públicas. Mas a impressão foi essa, ali nós temos guerreiras e guerreiros ali que lutam há anos ainda em busca da igualdade de oportunidades
naqueles quilombos. A esperança não pode morrer, né? Jamais, jamais. E o povo quilombola tem a esperança desde o seu nascedouro, tem a esperança em toda a sua vida, né? São lutadores ali que desde a época da escravidão têm seus ancestrais e seus antecessores que também lutavam pela liberdade e pela igualdade. Secretário, nós sabemos que é conhecimento de toda a nação com relação às manifestações de racismo em que vivemos no nosso país. Hoje, logicamente, que nós temos muito mais conhecimento devido às redes sociais, devido aos meios de comunicações que mostram muito mais as atitudes e os fatos com relação ao racismo. Mas eu gostaria que o senhor falasse dessas manifestações raciais no Brasil. Sim, doutor Paris, nós vivemos mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Esse ano nós estamos completando 130 anos que dizem que acabou a escravidão no Brasil. Eu falo dizem porque nós não reconhecemos, devido à invisibilidade que o negro ainda sofre no Brasil. Nós somos a maioria da população brasileira no Brasil, mas ainda essa invisibilidade faz com que o negro ele seja praticamente inexistente nas 3 esferas que eu costumo dizer. Nós temos hoje, no Legislativo, tão poucos negros ainda que ascendem a vereadores, deputados, senadores. Nós temos no Judiciário, né? Teve uma época em que nós tivemos o ministro Rei de Paula no Trabalho e Joaquim Barbosa no STF. Né? Depois dessa época não tivemos mais negros em espaços, nos espaços mais altos do Judiciário. E no Executivo também nós temos tão poucos negros em funções de gestores principais nas suas secretarias e nos ministérios. E temos uma dificuldade no Brasil na questão do Executivo, que quando nós temos, e nós temos muitos e muitas mulheres, homens negros capacitados, geralmente colocamos essas negras e esses negros em espaço de igualdade racial. Né? Nós queremos romper essa barreira para nós termos negros e negras sim, no Ministério da Saúde, como ministro da Educação, como secretário estadual de Agricultura, secretário estadual de Educação, secretário municipal da Casa Civil, por que não? Então, o racismo ele tem os seus tentáculos, que eu costumo dizer. Né? Além do racismo institucional, que faz com que as oportunidades não sejam a mesma e o negro ou a negra continua em espaços inferiores aos espaços de não negros, nós temos também o racismo religioso, que faz com que a intolerância religiosa que nós vemos hoje nas TVs, tantos ataques às religiões de matriz africana, nós temos hoje uma perseguição religiosa por causa das religiões de matriz africana e não vemos o contrário. Geralmente a intolerância religiosa nós não vemos praticados por adeptos religiosos de matriz africana, mas eles sim são as maiores vítimas de ataques, crimes de ódio por causa da sua religião. O racismo ele tem os seus tentáculos, que faz com que ainda mais o negro ele seja colocado em posição inferior ao não negro no Brasil. O racismo, infelizmente, desde a época da escravidão, em que o negro foi moldado para só obedecer, ou o negro foi moldado na época da escravidão como uma raça inferior, até hoje nós lutamos contra esse estigma para mostrar que o intelecto, a capacidade, a inteligência, ela independe da nossa cor da pele. Em termos de Brasil, nessa expansão geográfica que nós temos, existe um foco maior de nosso país onde o racismo é muito mais acentuado? Infelizmente, o racismo está em todo o país. Infelizmente, alguns estados mais, outros menos. Alguns estados, às vezes, nós temos uma evidência maior, como o racismo religioso, né? Agora, o Rio de Janeiro, devido a 7 ataques em poucos meses, Rio de Janeiro esteve no ápice na questão da intolerância religiosa. Mas nós temos vários ataques na Bahia, também tivemos crimes de racismo, crimes de ódio. A internet hoje também é um veículo em que propaga essa questão do racismo. Mas, doutor Paris, infelizmente, é no país inteiro, né? Nós não temos uma região específica ao qual nós temos mais casos do que o outro. É o que nós falamos agora, né? Infelizmente, por causa ainda da cor da pele, nós temos em todo o país algumas pessoas intolerantes que veem a pessoa com a cor da pele mais escura ser inferior a ele
por ter a cor da pele mais clara. Secretário, a sua secretaria tem um status de ministério, né? Como que é a atuação dessa secretaria em situações tão terríveis como o racismo? Sim, a nossa secretaria ela está dentro do Ministério dos Direitos Humanos, né? A qual o ministro Gustavo Rocha recém assumiu o ministério. Então a nossa Secretaria Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, ela trabalha no monitoramento de toda a política de promoção da igualdade racial no país. Para você ter ideia, doutor Paris, nós temos hoje no governo federal 17 ministérios e 4 secretarias que têm no seu plano de ação políticas de promoção da igualdade racial. Então cabe à CEPIR monitorar toda essa política, como por exemplo, junto à questão de terra, né? Certificação de terras quilombolas, que quem faz é a Fundação Palmares. Nós trabalhamos em parceria com a Fundação Palmares no monitoramento dessa política. Titulação de terras quilombolas é o INCRA. Nós trabalhamos em parceria com o INCRA para que possa ver a questão de titulação. Questão da educação. Nós temos hoje uma lei, que é a Lei 10.639, né, que obriga as escolas a lecionarem sobre história afro-brasileira e a história da África. Então, nós trabalhamos junto ao Ministério da Educação no monitoramento dessa política. Enfim, da saúde também, existe um Plano Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, o trabalho da Secretaria é, além de desenvolver políticas próprias do enfrentamento ao racismo, políticas de promoção da igualdade racial, também a nossa Secretaria monitora, através de todos esses ministérios, as políticas implantadas, os programas que trabalham diretamente ligados à questão racial no Brasil. Existe um nível de tolerância para o racismo? Não existe tolerância ao racismo. O racismo é crime, o racismo ele tem que ser denunciado, o racismo tem que ser... A pessoa que pratica o racismo ele tem que ser punido, tem que ser condenado. Nós nem utilizamos até a questão da tolerância, doutor Paris. A gente às vezes fala intolerância religiosa, intolerância, mas o que nós realmente, a essência, o que nós cobramos é o respeito. Nós precisamos hoje no Brasil de respeito, respeito ao diferente, respeito à diversidade. E no Brasil é bom deixar até claro isso, independente de onde a pessoa esteja, seja nas redes sociais, ao qual ele acha, ele tem uma falsa sensação de que atrás do computador ele está protegido, né, ao praticar um crime de racismo. E dizer que a lei é a mesma, crime de racismo no Brasil, ele é punido, né, e essa pessoa, ao praticar o racismo, com certeza ela será denunciada, será... descoberta, né? Ela não está ali encoberta através das redes, de qualquer forma. E nós temos hoje canais importantes para que a pessoa vítima de racismo ela possa também fazer a sua denúncia, né? Nós temos hoje o Disque 100, né, nos direitos humanos, e temos um aplicativo que chama Proteja Brasil, né, que a pessoa também ela pode baixar no seu celular e pode, através desse aplicativo, também denunciar os crimes de racismo e discriminação racial. No Brasil, nós não toleramos qualquer tipo de discriminação racial. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe.
É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião. Ao nosso lado, o Juvenal Araújo. E o Juvenal, mais uma vez, faz uma visita ao estado de Rondônia e fala sobre a igualdade racial. Juvenal, eu gostaria que falasse um pouco do estatuto, dos avanços desse estatuto e da importância dele para o Brasil. Sim, o Estatuto da Igualdade Racial, para nós, é como realmente ali a base, né, das nossas diretrizes da política de promoção da igualdade racial. Nós tivemos alguns avanços, quero citar aqui um deles que é fundamental, que foi a criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o qual nós chamamos, doutor Aparício, de SINAPIR. Nós precisávamos ter uma política nacional de forma que nós tivéssemos uma maior ligação com os entes federados, seja municípios e estados. Nós precisávamos fazer com que nós colocássemos à disposição dos entes federados e que esses entes federados pudessem acessar a política de promoção da igualdade racial. E o sistema, na prática, ele faz com que os municípios e estados façam adesão ao sistema. E para fazer adesão, o município ou estado ele tem que ter 2 órgãos criados, né? Um órgão de igualdade racial, criado dentro do seu executivo, né? Seja uma secretaria, uma coordenadoria de promoção da igualdade racial criada, e também um conselho municipal ou estadual de promoção da igualdade racial. Criando esses 2 instrumentos, esse município ou estado ele está apto a participar dos editais de chamamento com uma pontuação diferente de qualquer outro estado e município que participe dos editais e que possa buscar recursos para o seu município, seu estado. É bom até citar essa questão do SINAPIR, é uma fala que eu sempre costumo dar a importância aos gestores, prefeitos, governadores, que geralmente quando tem órgãos de igualdade racial, a gente sabe a dificuldade econômica que o Brasil passa hoje, não é diferente dos estados e municípios, mas muitos veem um órgão de igualdade racial como despesa. E nós provamos o contrário. Ele criando o órgão, né, de igualdade racial, criando um conselho, é mais uma ferramenta para ele buscar recursos. Como eu disse anteriormente, nós temos 17 ministérios e 4 secretarias que têm programas voltados à questão da promoção da igualdade racial. Então, ele criando o órgão de igualdade racial, criando o conselho, ele tem 17 ministérios e 4 secretarias a bater na porta para buscar recursos para o seu município e seu estado. Para nós, o SINAPIR, além dos outros avanços do Estatuto, o próprio sistema de cotas, nós tiramos ali na homologação na resolução de artigos do Estatuto da Igualdade Racial, mas o SINAPIR, com certeza, é um dos nossos grandes avanços e um dos nossos carro-chefes da Secretaria. Hoje nós percorremos o Brasil conversando com a sociedade civil e com gestores da importância da adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E tive a felicidade do ano passado fazer a adesão de São Paulo, né? O estado de São Paulo, o estado mais populoso da federação, ainda não tinha feito a adesão e fez a adesão agora o ano passado. E vários outros estados e municípios estão aderindo, porque não adianta, né? Seria muito fácil falar da questão ligada à questão racial no Brasil, mas se a gente não falar da importância que é o comprometimento dos gestores através de políticas públicas. E às vezes se encontra muita dificuldade ainda, né? Total. Infelizmente, nós temos ainda, mesmo com os avanços que nós temos de municípios e estados fazendo adesão, mas a quantidade ainda é aquém do esperado. Nós precisamos sensibilizar os gestores, sensibilizar a todos da importância que é o município, o estado, aderir ao Sistema Nacional para que a política de promoção da igualdade racial ela seja de fato implementada e que seja uma política efetiva e que seja uma política permanente de promoção da igualdade racial. Você consegue ver os avanços latentes da sua secretaria, das ações da sua secretaria, Juvenal? Sim, vejo. Vou citar alguns exemplos. Nós assumimos praticamente um pouco mais de um ano a secretaria
O Sinapi, quando nós assumimos, nós tínhamos 34 cidades que tinham feito adesão ao Sinapi e só 10 estados, né? Pouco mais de um ano a gente já quase dobrou esse número e estados como São Paulo, Rondônia também fizeram adesão ao Sinapi. Quando nós também assumimos, os 2 principais programas estavam parados há 4 anos na Secretaria. O programa Juventude Viva, que trabalha políticas públicas de combate à vulnerabilidade juvenil. Infelizmente, no Brasil, a cada 4 jovens assassinados, 3 são negros. O feminicídio, que é o assassinato de mulheres no Brasil, 70% das suas vítimas são mulheres jovens, negras, pobres e que moram na periferia. Então, o Juventude Viva é um programa ao qual nós temos um grupo, um comitê gestor, que tem 11 ministérios, em que trabalham as políticas, né, no âmbito do governo federal, as políticas públicas no enfrentamento à vulnerabilidade juvenil. Nós retomamos, depois de 4 anos, a nossa gestão. E o programa Brasil Quilombola, né? Também nós temos o Comitê Gestor da Agenda Social Quilombola. São 11 ministérios que trabalham desde o acesso à terra a todas as políticas ligadas à questão dos remanescentes de quilombo do Brasil. Depois de 4 anos, nós retomamos e estamos junto a esses ministérios trabalhando na política pública. Nós também, no ano passado, nós não tínhamos um canal fortalecido diante do Congresso Nacional para que nós pudéssemos buscar emendas parlamentares que pudessem trabalhar com a política de igualdade racial. Então, criamos no ano passado, junto à nossa equipe, o kit de promoção da igualdade racial, ao qual são destinados, através de emendas, caminhonetes, né, com tração 4x4, para que os estados e municípios que têm quilombos possam chegar até esses territórios, carros de passeio para que os órgãos e conselhos trabalhem a política de igualdade racial, então computadores, refrigeradores, e nós tivemos um recorde de emenda no ano passado devido a essa equipagem, e esse ano a gente já começa a entregar esses kits de promoção da igualdade racial. E é uma realização, né, Gilberto? Total. Nós precisávamos através das emendas, também fortalecer os nossos órgãos de igualdade racial e os conselhos de igualdade racial. E fora outros avanços, por exemplo, esse ano, a CEPIR é a única secretaria nesse ano eleitoral a fazer uma Conferência Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial. Isso eu ia falar. Está havendo uma abrangência muito maior de informação no país com relação à igualdade racial, né? Com certeza. E nós tivemos as etapas municipais de promoção da igualdade racial. Então, houveram as conferências municipais, está acontecendo agora as conferências estaduais, né? E agora, de 27 a 30 de maio, a Conferência Nacional. Agora mesmo estou vindo, né, praticamente da Conferência Estadual de Santa Catarina, a qual lá nós debatemos, discutimos. Consegue ver a adesão efetiva dos órgãos governamentais nessas conferências? Sim. Os órgãos, as conferências municipais dependem do Executivo Municipal, junto à sociedade civil, e as conferências estaduais dependem do governo estadual com a sociedade civil. Nós estamos ainda aquém do que nós esperamos, do país todo. Mas o nosso povo ele é muito lutador. Nosso povo não desiste fácil. E eu vejo assim, os nossos anseios, a nossa luta faz com que sensibilize os gestores realmente a dar prioridade à política de promoção da igualdade racial. E essa conferência é uma conquista desse povo. A conferência é uma conquista do povo negro no Brasil, que conseguiu mais um espaço para que o país se volte para as políticas necessárias, para romper e enfrentar o racismo e para promover a igualdade de fato. Em termos do nosso Brasil, em termos internacional, como que está o Brasil fazendo uma comparação a nível internacional? Como é visto o nosso país? Sim. Agora, há um mês e meio atrás, eu estive em Genebra, né, na 37ª reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O Brasil é uma referência nas políticas de promoção da igualdade racial. O Brasil hoje é o segundo país do mundo com o maior número de afrodescendentes em seu território, só perde para a Nigéria. Então, o Brasil lá fora é uma referência na política de promoção da igualdade racial. E a própria Conferência Nacional, nós estamos na década internacional dos afrodescendentes, né? Que é de 2015 até 2024.
e nós estamos avançando durante a década. A conferência é mais um desses produtos que nós estamos fazendo no período da década internacional. As nossas ações são ações durante a década internacional. E uma novidade que nós estamos trabalhando, o Brasil é pioneiro desde o ano passado, é na assinatura, na criação da Declaração Universal dos Afrodescendentes. O Brasil se tornou pioneiro nessa articulação e nós esperamos que consigamos a sensibilidade dos países africanos, do Caribe, da América Latina, para que nós possamos assinar e promulgar essa tão importante que é a Declaração Universal dos Afrodescendentes. Então o Brasil hoje, ano passado, nós recebemos aqui um grande encontro que chamamos de RAFRO, que é uma reunião das altas autoridades na questão ligada aos afrodescendentes do Mercosul. Então o Brasil ele tem um papel muito presente, muito atuante nos canais internacionais ligados à promoção da igualdade racial. Secretário, vamos fazer aqui um pequeno intervalo no estado de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com o Sala de Opinião. E aqui, Juvenal Araújo. Secretário, uma das batalhas, e acho de uma importância muito grande, é inserir no currículo escolar, né, os estudos afro-brasileiros. Como o senhor vê isso? Qual é esse avanço? Teremos sucesso? Sim, nós temos hoje a Lei 10.639, né, que obriga as escolas a lecionarem sobre história da África e história afro-brasileira. A lei, para nós, é um avanço. A lei. Só que, infelizmente, no Brasil ainda ela não é cumprida na sua totalidade. E eu costumo colocar, infelizmente, esse crédito à questão da intolerância religiosa. Infelizmente, hoje, no Brasil, nós temos alguns professores que, por professarem uma outra fé, se negam a cumprir a lei por acharem que a Lei 10.639, nós entraremos na questão direta da questão das religiões de matriz africana. E esse desconhecimento faz com que nós não contemos a nossa verdadeira história do negro no Brasil. Costumo dizer que essa história não contada faz com que nós vemos no Brasil algumas coisas que não tão visíveis. Vou citar um exemplo. Nossas crianças negras, né? A menina negra no Brasil, toda menina no Brasil, independente da sua cor da pele, quer ser uma princesa. A referência dela de beleza, ela quer ser uma princesa, quer ser uma rainha. Só que as princesas e rainhas do Brasil, principalmente nos nossos livros didáticos, são especificamente de uma aparência europeia. Geralmente são mulheres louras dos olhos azuis. Essa é a referência de belo,
de princesa que não serve de referência para a criança negra, por causa da sua cor da pele. Porque não se conta no Brasil a história das nossas princesas, rainhas, lindíssimas africanas. Essa história não contada da essência, a história real do Brasil, de não contar a história da África, ela faz com que essa criança ela tenha realmente uma dificuldade de se aceitar como negra. Ela tem uma dificuldade, eu estou falando só da criança, menina, mas dos meninos, do negro no Brasil em geral. Hoje, até pouco tempo, hoje ainda algumas, mas até pouco tempo nós não tínhamos bonecas negras no Brasil, bonecas pretas no Brasil. Os nossos livros didáticos, tão poucas editoras hoje, contam a história realmente do negro no Brasil. Por isso que eu falei no início, de que no Brasil parece que a história do negro começou a partir da escravidão. A história do negro do Brasil parece que começou da escravidão para cá. E essa história belíssima da afro-brasileira, a história da África, não contada no Brasil, nós realmente sentimos e temos essa sensação e essa certeza de que nós precisamos avançar ainda mais, e o cumprimento dessa lei para nós ela é importantíssima. Por isso que nós, da Secretaria, nós não queremos mais fazer com que implante a lei já existe, que nós, enquanto Secretaria de Igualdade Racial, estamos agora cobrando realmente a execução desta lei. E uma das nossas ações agora recentes é uma parceria junto ao Ministério da Educação, que nós vamos lançar um edital para que nós possamos garimpar no país boas práticas ligadas à lei, para que essas leis sirvam de referência. Não só nas escolas públicas, mas também nas escolas privadas. Nós precisamos contar a história real do negro e da negra no Brasil. E esta lei ela é fundamental que ela seja executada na sua plenitude. Existem vários tipos de intolerância. Existe uma intolerância maior que você considera essa intolerância insuportável? Todo tipo de intolerância, né, ela é insuportável. Claro que existe um limite ligado à questão da livre expressão, né? Cada pessoa tem a liberdade de expressão, mas existe um limite. Quando a pessoa ela passa deste limite, ela passa a não aceitar a outra pessoa, seja por questão religiosa, seja por causa da questão étnica, por causa de todas as outras questões, a intolerância por si, ela já é um mal, né? Então, a intolerância ela está no seu pleno como um mal, não existe como a gente quantificar. E principalmente no nosso caso, a intolerância religiosa, a intolerância por causa da sua cor da pele, para a gente, por isso que é muito importante nós colocarmos para a população que o racismo ele é crime, que o racismo ele não pode ser tolerado, que o racismo ele tem que ser denunciado. Nós não podemos aceitar que em pleno século XXI ainda nós sejamos discriminados por nossa cor da pele ou por escolha religiosa no Brasil. Com relação às cotas, nós sabemos da importância das cotas para negros e pardos nas universidades. Como que você viu esse avanço e qual a sua análise? Sim, é um dos grandes avanços. Eu costumo explicar sobre cotas nas universidades de uma forma bem didática, né? Por que as cotas, né? Falei que nós estamos num país em que foram mais de 300 anos de escravidão. Esse ano se completa 130 anos que dizem que acabou a escravidão. O racismo ele é muito latente no Brasil. Então ele faz com que nós temos hoje a visão de alguns de que a minha cor da pele mais escura faz com que eu tenha menor capacidade de inteligência do que um da pele mais clara. Nós precisávamos criar uma ação afirmativa em que nós pudéssemos colocar o negro e o não negro no mesmo espaço educacional, porque a maioria dos negros hoje vem de escolas públicas,
A precarização existente na escola pública faz com que o ensino da escola pública não está no mesmo patamar de uma escola privada, de uma escola particular. Nós precisávamos colocar, então, o negro e o não negro no mesmo ambiente escolar, acadêmico, para provar o óbvio. Que a minha cor da pele mais escura não difere da inteligência ou da capacidade de raciocínio do ter a pele mais clara. O sistema de cotas foi para isso. E o seu sucesso foi de que mostrou que as notas são as mesmas, a capacidade são as mesmas. O que nós precisamos é melhorar o ensino público. Nós precisamos realmente melhorar o ensino público e fazer com que o negro ele tenha condições de estar no mesmo patamar de condições de acesso a uma educação de qualidade. O sistema de cotas ele foi para isso. E o seu sucesso desmistificou isso, né? Que a cor da pele não o torna menos inferior a ele. Só que nós não contávamos que, mesmo com as questões do racismo no Brasil, nós não contávamos que teríamos as fraudes de pessoas não negras ocupando essas vagas, ocupando os espaços dos negros. E essas fraudes hoje se tornou latente no país, de alunos não negros querendo ocupar o espaço do aluno negro, que é a luta de muitos anos para conquistar esse sistema de reserva de vagas, a qual nós chamamos de cotas. E uma ação efetiva da Secretaria foi segundo a própria orientação do Supremo, do STF, com a DPF 186. Nessa DPF, o que o STF deixou claro? Que só a autodeclaração, autodeclarar negro, não é suficiente. Que as universidades, né, no caso das universidades, elas precisariam de criarem mecanismo de verificação. Então nós temos sistema de cotas no serviço público, né, e também na universidade. Então o importante era que nós criássemos mecanismos de verificação, as universidades criassem, para que pudesse aferir realmente se o aluno é negro direcionado ao sistema de cotas, ele estava realmente ingressando naquilo. Só que era uma orientação. Nem toda a universidade era obrigada a criar. Por isso nós tivemos casos, como por exemplo na UFMG, caso um dos mais emblemáticos, de que um aluno claramente não negro ocupando o espaço do aluno negro. Então nós estamos hoje junto ao Ministério da Educação e através de um comitê para fazer com que nós possamos orientar ao MEC. A nossa sugestão ao Ministério da Educação é que nós criemos uma portaria obrigando as universidades a criar um mecanismo de verificação. A não criação desse mecanismo de verificação está prejudicando uma lei que nós lutamos e muito para conseguir no Brasil. Vamos fazer um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com o Sala de Opinião e aqui com o secretário Juvenal Araújo. Secretário, a luta, né, da igualdade racial,
é só do negro? Jamais, né? Jamais. A luta, o próprio nome diz, né? Igualdade racial. Nós temos até a frase, que é a frase da nossa secretaria hoje, que é: a luta não é só do negro, é de todos nós. Independente da cor da pele, se nós lutamos pela promoção da igualdade racial, ela independe. Ela até vai de encontro à nossa conversa aqui hoje, né? A promoção da igualdade racial, ela é de todos. Não é uma questão de guetos, como nós falamos, né? O negro cuidando do negro. Não, hoje nós trabalhamos na importância que é a promoção da igualdade racial. E hoje nós vemos tantos não negros que estão na luta conosco, né? Na minha equipe mesmo, na secretaria, nós temos vários não negros que estão ali lutando do seu dia a dia pela promoção da igualdade racial, e não difere do que acontece nos estados e nos municípios. E o sucesso está aí, né? Total, total. O sucesso está no empenho daquela pessoa para promover a igualdade racial. Não é uma guerra entre negros e não negros, que durante muito tempo aqui no Brasil, e hoje ainda algumas pessoas a querem assim, mas nós estamos em outra direção. Se nós queremos uma promoção da igualdade racial, eu preciso conscientizar o não negro da importância que é essa igualdade racial. Não é porque nós lutamos pela promoção da igualdade racial que eu tenho que ter só negros cuidando dessa promoção. Pelo contrário, nós precisamos de todos. Todos são muito bem-vindos nessa luta, todos são muito bem-vindos para que nos ajudem a romper as desigualdades, a enfrentar o racismo de todas as suas formas, né? Nós falamos muito sobre a questão da intolerância, né? Jamais podemos ser nós os autores dessa intolerância aos não negros que querem lutar junto conosco pela promoção da igualdade racial. Com relação ainda à manutenção das cotas, em que é uma conquista fabulosa, né? Existe um trabalho da sua secretaria com relação à manutenção das cotas? Sim, a nossa secretaria que cuida do monitoramento da questão das cotas raciais no país, né? A própria lei, ela fala no seu inciso 5º ou 6º, que cabe ao Ministério da Educação e à Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial o monitoramento da reserva de vagas, que é o sistema de cotas. Então, hoje, a secretaria, além de orientar várias instituições públicas e privadas na questão das cotas, também orienta várias outras empresas e órgãos também que estão colocando hoje o sistema de cotas. Nós tivemos agora, o ano passado, um seminário também com algumas pessoas ligadas à advocacia, ao direito, para discutir sobre a questão da necessidade da reserva de vagas no serviço público e na universidade. E nós trabalhamos em todos os estados, indo nas universidades, para vermos realmente se há o cumprimento da lei de cotas, como está sendo o ingresso desses alunos nas universidades, mas o mais importante, nós ali avaliamos como está sendo a ambientação da universidade para esses jovens. A maioria são jovens negros de periferia, que estão há muitos anos fora e não conhecem o ambiente acadêmico. Então, tem que haver um compromisso das universidades também com a ambientação desses alunos, para que nós assim consigamos a efetividade da lei. E essa efetividade, ela se dará com a permanência desses alunos. Não basta só ingressar, né? Ele tem que permanecer durante o curso da universidade. Então, precisa da sensibilização também dos reitores dessas universidades. Juvenal, você é sempre um batalhador, um sonhador e cheio de expectativa, né, de realização dos seus sonhos. Hoje você está como secretário, uma parte importantíssima na mão. O que você espera no final da sua gestão na secretaria? Sim. A minha base, somente da sociedade civil, foi na base sindical. Já fui presidente de sindicato, já fui diretor de federação de trabalhadores. Eu acho que o essencial em que eu possa realmente terminar a minha gestão é de que, no final, eu possa olhar olho no olho, como eu olho hoje, vindo aos estados, da população negra em si,
e poder dizer que nós fizemos o máximo que nós podíamos para a promoção da igualdade racial. Eu acho que o que nós podemos deixar, às vezes aparece o secretário aqui na frente, mas nós temos vários servidores e trabalhadores que ali estão comigo em todas as ações. E é muito importante que isso também sirva de exemplo para que os gestores municipais e estaduais eles possam ver refletidas as ações que nós temos na Secretaria nos seus municípios, nos seus estados. Mas o maior legado que nós podemos deixar da minha gestão é que realmente a população negra ela possa ver realizados os seus sonhos. Sabemos que nem todos os sonhos nós conseguimos realizar, mas pelo menos realizado o que nós tivemos na mão e que nós podemos fazer. Mesmo com todos os avanços que nós fizemos em 1 ano e meio, nós ainda temos muito ainda a fazer. Mas a participação da sociedade civil, que eu acho que é o principal e é realmente aquele diferencial da nossa gestão. Além de secretário, eu estou o presidente nacional do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, ao qual a sociedade civil ali ela se faz representada também. Eu acho que para mim é importante demais a participação da sociedade civil. A sociedade civil, tendo voz na nossa gestão, que eu acho que é o principal legado que nós vamos deixar aí para os próximos gestores da Secretaria. E o que você diria para Rondônia? Não só para Rondônia e para o Brasil. Isso. Rondônia e todo o país, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer ao senhor, ao seu programa de nos receber, fazer com que nós possamos discutir e falar de política de igualdade racial. Agradecer Rondônia por tantos avanços em tão pouco tempo nessas visitas aqui, que as ações realmente elas estão acontecendo. E a todo o Brasil que compartilham das nossas ações, ao todo o Brasil que tem um tempinho para assistir esse programa, para que possa realmente conhecer as ações necessárias ligadas à promoção da igualdade racial. É só agradecimento ao Brasil por despender do seu tempo para que possa nos ajudar a promover a igualdade racial no Brasil. Secretário, quero agradecer imensamente a sua participação em Sala de Opinião. Foi uma honra muito grande. Aqui você tem um grande parceiro, um aliado em defesa de tudo que nós pregamos nesse programa e espero que tenha muito sucesso e consiga realmente realizar todos os seus sonhos, todo o seu objetivo. O Brasil precisa acabar com a intolerância, precisa acabar com tanto racismo e nós temos que se unir, não só os negros, mas os pardos, os amarelos, todas as raças em que temos no nosso Brasil para sermos mais felizes e podermos conviver mais humanitariamente, né, e conseguirmos aquilo que queremos, que é a felicidade. Muito obrigado, secretário, por ter comparecido em Sala de Opinião. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado,
Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.